Bom dia. Como ficou combinado para nós colocarmos lá na plataforma os vídeos das aulas. E na aula de hoje, nós selecionamos alguns exercícios que constam lá no roteiro para que sejam resolvidos. Então, eu vou fazer a resolução deles para você. Já coloquei aqui no meu caderno a questão 3 da página 32 da nossa apostila, que é sobre juros, descontos, acréscimos, né? E para resolver a questão 5, 6 e 7, que é o que consta lá no roteiro, eu vou fazer inicialmente com vocês a questão 3, o item A. A partir desse exercício, você terá condições de fazer o B, o C, o D do item da questão 3, como também as demais questões que constam lá no roteiro. Então, primeiramente, eu vou resolver o item A da questão 3 da mesma página, para que com esse exemplo vocês possam resolver as demais questões que são citadas no roteiro. Lá na questão 3, fala para que calculemos o aumento, o acréscimo de 8% nas quantidades indicadas. No item A, a quantidade indicada é de $1.000. Então, veja bem, por que eu coloquei 100% mais 8%? Eu tenho 100%, eu tenho $1.000, e eu quero calcular quanto eu terei após um aumento de 8%. Então, por isso que é 100% mais 8, num total de 108%. Porque em cima do 100% que eu possuo, eu vou acrescentar 8%. Por isso que deu 108%. 108 dividido por 100 é igual ao valor que eu busco, que é o X da questão, sobre os $1.000. Uma regra de 3, em que eu multiplico os extremos. Então, 100 vezes x, 100x, 108 vezes 1.000, 108.000. Bom, uma regra de 3, quando eu faço a multiplicação dos extremos e dos meios, eu transformo isso numa equação do primeiro grau. Eu estou buscando o x, então eu isolo a letra x. Se está multiplicando o x, que é o caso do 100, ele vai passar dividindo o valor que eu tenho. Então, fazendo a divisão, eu vou ter o valor encontrado de x, que é de 1.080. Então, eu tinha $1.000, calculei um acréscimo de 8%, obtenho 1.080. Então, esses 80 corresponde aos 8% que foram o acréscimo. Bom, sendo assim, agora nós temos condições de fazer a questão 5, que segue essa mesma linha. Por isso que eu fiz primeiro o item A da questão 3. Na questão 5 está escrito assim: Nicole aplicou R$ 12.386 a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês. Qual montante ela retirará após um mês dessa aplicação? Novamente, 100% mais os 0,5%. Eu vou ter, né, esse valor em porcentagem. Começou um mês, né, fosse outros meses, eu usaria a fórmula geral. Então, 100,5, que é o 100% mais os meio, está para 100, assim como o valor que eu busco está sobre o valor dado, que é de 12.386. Novamente, uma regra de 3. Eu vou multiplicar extremos e meio, porque eu quero saber o montante que eu vou retirar após o mês. O montante é o valor que eu tenho mais os 0,5%. Multiplicando 100 vezes x, 100x. 100,5 vezes 12.386. Já fiz a conta para antecipar para nós. Eu vou ter isso aqui, este valor, né? 1.244.793. Bom, isolo o x, pego esse valor
e vou dividir por 100. Esse 100, ele vai passar para cá, ó. Ele está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, né? Então, fazendo a continha, eu vou ter, né, ó, são duas casas, vai aparecer uma vírgula aqui. Então, eu vou reescrever esse valor. Não é 100? Não são duas casas? Então, uma vírgula aqui, 1, 2, 3, eu vou ter quanto? O montante vai ser de R$ 12.447,93. Vejam que o valor inicial era de R$ 12.386. Como fazer o cálculo, que é o valor que eu tinha, os 12.386, mais os 0,5%, eu vou ter um montante de R$ 12.447,93. Se eu quiser saber quanto foi que 0,5% deu, eu pego esses 12.447,93 e subtraio dos 12.386. Com isso, eu vou saber quanto foi que deu o 0,5% disso. Aqui do lado, eu vou colocar a questão 6. Aqui foi a questão 5, do lado, eu vou colocar a questão 6. Na questão 6, o enunciado diz o seguinte: Gustavo emprestou 40.600 ao Wilson a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Após alguns meses, o Wilson devolveu o montante de R$ 50.344. Quantos meses durou esse empréstimo? Ele quer saber quanto tempo, né? Quanto tempo esse dinheiro ficou emprestado ao Wilson. Gustavo emprestou 40.600. Após um certo tempo, o Wilson pagou esses 40.600 mais os juros, que deu um montante de R$ 4.344. Quantos meses durou esse empréstimo, né? A taxa cobrada foi de 3% ao mês a juros simples. Então, vamos por regra de 3, que fica mais fácil. 3 está para 100, 3%, né? 3%. Assim como o valor desconhecido está para o valor emprestado, que foi de 40.600. 3%. Eu escrevo 3% assim. Eu escrevo na forma de fração ou ainda, né, na taxa. Então, se eu colocar na forma de regra de 3, fica mais fácil para você entender. 3%, o valor, os meses, né, o valor, e os 40.600. Porque eu vou encontrar quanto foi de juro, né? Então, multiplicando o cruzado, 100 vezes x, 100x, 100x, 3 vezes 40.600 vai dar 121.800. Eu já estou dizendo porque eu já fiz esses cálculos anteriormente. Bom, o x vai passar, né, eu tenho x, esse 100 que acompanha x vai passar dividindo, certo? Então, dividindo, eu tenho R$ 1.218. Esses R$ 1.218 foi o juro obtido de 3% ao mês. Eu quero saber quantos meses, né? O juro de um mês, um mês de juro, ele obteve R$ 1.218 de juro. Só que ele pagou R$ 50.344, que eu vou retirar daqui o dinheiro que ele pegou emprestado. Dos 50.344, que foi o que ele pagou, eu vou retirar o que ele tomou emprestado, que vai ficar um total de R$ 9.744. Bom,
ele pegou emprestado 40.600, pagou alguns meses depois 50.344 reais. Eu vou pegar esse valor obtido menos o valor que eu peguei emprestado e eu tenho R$ 9.744 reais. Um mês de juro equivale a 1.218. Então, eu vou pegar esses R$ 9.744 reais, que equivale, que representa o juro pago, e vou dividir pelo valor de um mês de juro, que vai dar um total de 8. Então, se eu pegar os R$ 9.744 reais, que é o que ele pagou de juro, e dividir por um mês, o equivalente a um mês, eu obtenho 8. Então, 8 meses se passaram para que o Wilson, que pegou emprestado R$ 40.600 reais e pagou R$ 50.344 reais. Durante 8 meses, o Wilson pagou R$ 1.218 reais por mês. Vezes 8 dá os R$ 9.744 reais. Isso a questão 6. Falta aí na página 33 do roteiro, foi citado no roteiro, a questão 7. Lá no roteiro, eu pedi que vocês fizessem, nós pedimos, eu e Nízia, que vocês resolvessem esses exercícios. Bom, agora nós vamos para a questão 7. A questão 7 está escrito assim: determine o valor dos juros em um investimento de R$ 52.056 por 12 meses a uma taxa de juros simples de 0,9% ao mês. Então, vamos pela regra de 3. 0,9 está para 100, ou seja, 9%, né? 0,9. 52 e 56, que foi o dinheiro, né? Ele fala que o investimento foi de 52.056. Bom, novamente, multiplicar os extremos. Nós vamos ter 100x. Esse valor multiplicando esse, nós vamos obter 46.850,4. Já conhecem a regra. Quem está dividindo, eu isolo a letra X, ela fica isolada porque é esse valor que eu quero descobrir, o X representa esse valor, e eu vou dividir por 100. Tem vírgula, são duas casas, essa vírgula vai se deslocar 2 casas, então X é igual, a vírgula está aqui. Ela vai se deslocar 2 casas, então ela vem para cá. 468.504. Bom, esse valor representa o juro de um mês. Esses R$ 468 reais obtido representa o juro de um mês. Um mês. E ele quer saber o valor dos juros desse investimento, né? Por 12 meses. Então, o que é que eu faço? 12 vezes o valor de um mês. O valor de um mês. Fazendo a continha, eu vou ter R$ 5.622 reais. Bom, depois de 12 meses, eu vou ter este valor, R$ 5.692 reais de juro. De juro. Então, cada mês eu vou receber R$ 468 reais. Após 12 meses, eu pego este valor de um mês e multiplico por 12, eu obtenho R$ 5.622 reais. Bom, pessoal, esse aí é a resolução dos exercícios da página 32 e 33 da apostila. Lá no caderno de atividades,
Também no roteiro do dia seguinte, nós temos o exercício 49, 50 e 51, da página 59 e 60 do caderno, do livro de atividades. Então, eu vou colocar aqui a questão 49, da página 59 do nosso livro de atividades. Atividades. Questão 49. Um capital de R$6.000 foi aplicado durante 4 meses, a juros simples, a taxa de 1,5 ao mês. Calcule, letra A, os juros obtidos, os juros. Essa aqui a gente chama de fórmula, pessoal. Esta fórmula é com ela que nós vamos calcular. A letra J representa os juros. A letra C, capital. A capital do Tocantins, não. Capital é o nome que a gente dá para o dinheiro que você tem e que você aplicou, que você emprestou, assim por diante. O I representa taxa. Professora, mas taxa não é T? Mas tempo também é com T. Tempo também é com T. Então, para não misturar o T de taxa com o T de tempo, nós vamos representar a palavra taxa por I. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. É com isso aqui que a gente calcula juros. Bom, lá no problema fala que eu tenho um capital. Tenho. De 6.000. Eu estou coletando as informações contidas no exercício. Então, eu tenho um capital. Lá no problema fala também do tempo? Fala. O tempo foi de 4 meses. Fala de taxa? Fala. A taxa foi de 1,5%. Então, veja bem. Dessa fórmula aqui citada, eu tenho o capital, eu tenho a taxa, eu tenho o tempo. Falta encontrar quem? O juro, que é o que ele está pedindo na letra A, para calcular o juro. Então, usando a fórmula, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo, eu vou substituir. Eu não tenho juros, eu estou procurando juros. Eu tenho um capital de 6.000. Eu tenho uma taxa. Gente, é interessante transformar essa taxa aqui. Eu vou dividir isso aqui por 100, que vai dar igual a 0,015. Fica muito melhor da gente trabalhar. Então, multiplico vezes 0,015. Você quiser, professora, e se eu quisesse colocar na forma de fração? Também, vezes 4. Eu já fiz essa continha aqui. Então, se eu pegar 6.000 vezes essa taxa, vezes esse tempo, vai dar um total de R$360. Esses R$360 é o que eu vou obter de juro aplicando 6.000 durante 4 meses. No item B, ele pergunta montante. O que é montante, gente? Montante, meus alunos, é o valor que eu tinha, os 6.000, somado, acrescido do juro que eu obtive. Então, dá R$6.360. Esse é o montante obtido. O montante eu só posso obter depois que eu calcular o juro. Eu pego o capital que eu tinha, somo com o juro que eu obtive e aí consigo o montante, que é de R$6.360 para esse exercício. Na questão 50, já pede outra coisa. Calcula o juro simples, referente a um capital de 3.600. Então, capital, 3.600
Estou coletando as informações. Aplicado durante 2 anos. 2 anos é tempo. Há uma taxa de juro de 22, taxa 22% AA. Outra informação. AA representa ao ano. AD é ao dia. AM ao mês. E AA ao ano. Então, eu posso emprestar meu dinheiro por dia, cobrar diariamente, posso cobrar mensalmente, posso cobrar anualmente, posso cobrar semanalmente, e aí eu tenho que prestar atenção quanto a isso. A taxa fala que ficou 22% ao ano. E ele quer saber o juro que eu obtive aplicando esses R$ 3.600 durante 2 anos. O tempo está em 2 anos. Então, vamos fazer as substituições necessárias na fórmula. Quem é o juro? Não sei, eu estou procurando o juro. Se eu pegar 22% ao ano e dividir por 100, vou colocar em forma de taxa. Então, eu tenho juro que eu estou buscando, o capital, que é de 3.600, a taxa, já fiz o cálculo dela aqui, 0,22, dividida por 100, não é isso? Vezes o tempo de 2 anos. Vai dar R$ 1.584, 2 anos depois. Eu emprestei R$ 3.600, 2 anos depois eu recebi R$ 1.584. Bom, se eu quiser saber o montante, eu pego esses 3.600 e somo com esse valor obtido depois de 2 anos. Questão 51. Mas aqui ele não fala de montante, só pede para a gente calcular o juro desse dinheiro emprestado depois de 2 anos. Então, é a hora que você vai, se você pretende ser um investidor, você vai fazer as continhas, vai fazer seus cálculos e ver quando é vantajoso para você emprestar, por quanto tempo deve emprestar. Depende da necessidade de quem empresta e de quem está pegando emprestado. Qual é a taxa de juros simples de uma aplicação, sabendo-se que foram aplicados R$ 2.800 e resgatados R$ 3.068,80 depois de 4 meses? Essas palavras de cada exercício é bom de sublinhar. Resgatado. Eu tinha R$ 2.800 aplicado. Eu fui lá. Os bancos oferecem aplicações. Eu tenho R$ 2.800. Eu não quero ficar com ele em casa. Eu corro risco de gastar ele desnecessariamente. Então, eu vou lá no banco, o banco fala, olha, eu posso aplicar o seu dinheiro. Eu vou pegar esses R$ 2.800 e vou aplicar em algum tipo de aplicação que o banco me apresenta. Depois de 4 meses, eu recebi R$ 3.068,80. Eu tinha emprestado R$ 2.800. Então, o capital aqui foi de 2.800. Foi o dinheiro que eu tive, né? E resgatei. Então, veja bem, eu tenho que calcular os juros. Eu vou pegar o dinheiro que eu resgatei, que eu recebi, que foi os R$ 3.068,80, e vou retirar daqui o dinheiro que eu emprestei. Com isso, eu obtenho o juro, que foi de R$ 268,80, isso depois de 4 meses. Não foi mensal, né? Eu tinha R$ 2.800. Emprestei, apliquei, vamos colocar apliquei. Depois de 4 meses, eu recebi R$ 3.068,80. Então, se eu pegar o que eu recebi menos o que eu apliquei, eu obtenho um juro. Eles me pagaram um juro de R$ 268,80 depois de 4 meses.
Vou lá na fórmula. Eu tenho juro? Tenho R$ 268. Então, o J vai ser substituído por o valor que eu obtive aqui fazendo essa continha. Eu tenho um capital? Tenho R$ 2.800. Eu não tenho a taxa, eu não sei quantos por cento, mas eu tenho o tempo. Lá não fala quanto tempo, qual foi a taxa. Fala do tempo, fala do valor que eu emprestei, fala do valor que eu recebi, mas não diz qual foi a taxa que me pagaram, né? Qual foi a taxa que eu utilizei para obter esse juro. Então, veja bem, primeiro, eu vou pegar 2.800 vezes a taxa vezes o tempo. Então, 2.800 vezes 4 vai dar 11.200 vezes I, né? Vezes o I, que é a taxa. Então, veja bem, ó, o juro eu substituí por 268, o capital por 2.800, a taxa eu não tenho, vou procurar o tempo que foi de 4 meses. Então, aqui existe uma multiplicação simultânea, ó, uma multiplicação simultânea. 2.800 vezes I vezes 4, que deu 11.200 Is. Está multiplicando I, vai passar dividindo. Aí você fala, professora, mas 268,80 dividido por 11.200? Sim, eu vou obter a taxa. Fazendo essa continha, o I é igual que eu vou multiplicar por 100, é isso? Multiplicar por 100, que vai dar 2, a vírgula está aqui, eu multiplico por 100, então ela anda duas casas. Ela anda duas casas, ó. A vírgula está aqui, ela vai andar duas casas. 2,4%. A taxa de juro foi de 2,4% ao mês. Bom, são esses exercícios que constam lá no roteiro. Eu acredito que com essa explicação, desculpa, pessoal, com essa explicação, vocês terão condições. Qualquer dúvida, busque tirar essa dúvida comigo, com a Anísia, entre em contato com a gente. Professora, por que deu esse valor? Torne explicar isso aqui para que eu possa resolver os demais exercícios. Eu me preocupei nessa parte de juros porque é uma parte da matemática muito atual. Bancos, financiadoras, assim, vivenciamos muito esse mundo dos empréstimos. E a gente precisa, mesmo tão cedo, já entender como funciona o mercado financeiro. Esses exercícios aqui foram em juros simples. Existem os juros compostos que em outro momento, em outras séries, vocês terão oportunidade de estudar. Então, qualquer dúvida, nos procurem. E desde já, agradeço vocês estarem visualizando esses vídeos para tirarem as dúvidas de vocês. Obrigado, viu?